Boa noite a todos. Boa noite. Sejam muito bem-vindos a esta nossa casa. Casa que foi preparada com muito carinho pela espiritualidade, aguardando a gente com muito amor e com muita dedicação sempre. Vamos fechando os nossos olhos, agradecendo primeiro a Deus pela oportunidade de mais um Evangelho, de nos instruirmos. Que esse Evangelho, Senhor, nos dê sempre muita força para prosseguirmos a nossa jornada. Que tenhamos sempre muita paz em nossos corações, muita vontade de viver, muita coragem, fé. Que sejamos sempre amparados pela espiritualidade maior. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Tudo bom, gente? Esses negócios sempre inibem a gente. Então, tinha na caixinha de sugestões, vocês viram a caixinha de sugestões? A gente antes tinha ela em cima da mesa, né? Agora ela está lá na mesinha das vibrações. Aí perguntaram, né, sobre a vida após a morte. Isso já foi a semana retrasada. Acho que em relação a finados, né, que teve agora. Então eu resolvi trazer este tema hoje, com o livro Depois da Morte, né, do Leon Denis, e o Livro dos Espíritos, né, que é a nossa base da doutrina. Né? Então, no capítulo 3º, Retorno da Vida Corporal, está dando para ouvir aí no fundo? Kardec pergunta o seguinte, questão 149, em que se transforma a alma no instante da morte? A resposta: volta a ser espírito, ou seja, retorna ao mundo dos espíritos que ela havia deixado temporariamente. Aí ele continua: a alma conserva sua individualidade após a morte? E a resposta: sim, não a perde jamais. O que seria ela se não a conservasse? Aí 150A, Kardec insiste, mas como a alma constata a sua individualidade se não tem mais o corpo material? E aí ele diz, né? Tem um fluido que lhe é próprio, que tira da atmosfera do seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, que é o perispírito. Então o espírito está revestido com esse perispírito e é isso que o identifica do lado de lá. Ele não muda as feições, a menos quando ele evolui e ele, por desejo próprio, ele pode se transmutar. Mas no primeiro momento a gente continua do jeitinho que a gente deixou o corpo, né? Aí Kardec ainda insiste mais um pouquinho. Mas a alma não leva nada deste mundo? Nada. Nada mais do que a lembrança e o desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou de amargura, segundo o emprego que tenha dado à vida. Quanto mais pura a alma for, mais compreenderá a futilidade daquilo que ela deixou para trás. Não tem ninguém que explique melhor essas coisas que Leon Denis. Nos seus livros, não sei se vocês conhecem, esse é um dos principais. Esse livro tem 65 capítulos, né? E tem muita, ele fala de tudo, aborda desde as religiões anteriores, falando da alma, até os dias atuais, né? Quem foi Leon Denis? Para vocês que não conhecem, ele nasceu dia 1 de janeiro de 1846 e faleceu em 1927, já no século passado. Então, Leon Denis tinha 11 anos
quando Kardec lançou o Livro dos Espíritos. E aos 18 anos ele já estudava o Livro dos Espíritos. Ele teve 3 encontros com Kardec para discutir a doutrina. E ele foi o maior prosseguidor de Kardec. Na verdade, eles dizem que se Kardec tivesse desistido, qualquer problema, seria o Leon Denis que seria o codificador. E se Leon Denis também não pudesse, teria o Camille Flammarion também, né? Então, tinha um grupo. E vendo uma das vidas passadas, Leon Denis viu que ele era discípulo druida do Kardec. Que Kardec foi, esse nome Kardec, é de quando Kardec, quer dizer, Hippolyte Léon, né, foi o druida, muitos séculos atrás, né? Então, Leon Denis, na filosofia espírita, ele era um dos principais mesmo. Depois dele, já conterrâneo nosso, é o Herculano Pires, né, que também, mas tem outros. Mas as obras, Leon Denis escreveu 15 livros, ele tinha vidência, ele fazia psicografia, entende? E os livros dele são muito profundos. Então ele trata desse tema, Além Túmulo, é o título do capítulo, e já é o capítulo 29 deste livro, né? Então ele diz assim, né? A alma, princípio inteligente, centro da força, foco da consciência e da personalidade. Ela tem matéria, fluido e inteligência, ou seja, é corpo, alma, mente, né? Então, isso fazem do homem uma miniatura do universo, um microcosmo submetido às mesmas leis, encerrando as mesmas potências. O potencial que nós temos, a gente não tem noção, né? Então, a alma, desprendida do corpo material, revestida do seu invólucro sutil, que é o perispírito, ela constitui o espírito, o ser fluido. O espírito não é mais do que um homem desencarnado. Todos tornaremos a ser espírito. A morte nos restitui à vida do espaço. O nascimento nos faz voltar ao mundo material para recomeçar o combate da existência e a luta necessária. Então, gente, o que se passa no momento da morte, né? Vamos ler só mais um pedacinho, a gente comenta. E ele diz, é como, no momento da morte, e como se desprende o espírito da sua prisão material. Que impressões, que sensações esperam nessa ocasião temerosa. É isto o que interessa a todos conhecer, porque todos nós faremos essa jornada. A vida nos foge a todo instante e nenhum de nós vai escapar. Então, ora, o que as religiões falam, né? Que existe. Então, a morte tão infinitamente variada e dependente, sobretudo, do caráter, dos méritos, da elevação moral do espírito que abandona a terra. E essa separação é quase sempre lenta, o desprendimento da alma opera-se gradualmente. Começa, algumas vezes, muito antes da morte, e só se completa quando ficam rotos os últimos laços fluídicos que unem perispírito ao corpo. A impressão sentida pela alma revela-se penosa e prolongada quando esses laços são mais fortes e numerosos. Causa permanente da sensação e da vida, a alma experimenta todas as comoções, todos os despedaçamentos do corpo material. Dolorosa ou cheia de angústia para uns, a morte não é para outros senão um sono agradável. Aí o Kardec vai falar, é um momento de felicidade e de libertação. Por que a gente tem tanto medo da morte? Por que a gente nega pensar nisso no nosso dia a dia, né? Se é algo que não temos como evitar, né? Então, o que ele está dizendo? O que são esses laços? O que é um ser material, né? Quanto mais a gente se apega às coisas, veja, no nosso dia a dia, por exemplo,
Aí, italiano não come massa sem queijo, não é isso? Sério, meu marido, mas se não tem queijo na massa não dá certo. Tinha uma amiga que falava assim, na época, se panetone não for baldu, o outro não serve. A gente vai se apegando a essas coisas. Isso vai impregnando, vai nos condicionando e nos escravizando. Entende? Então é o meu filho, é o meu marido, é o meu carro, é minha roupa, é o meu sofá, é meu isso, meu aquilo. E você esquece de se expandir para esse universo que nos cerca, né? Para o nosso estado verdadeiro que é de espírito. Então a gente vai criando e laços, vai apertando cada vez mais. Então quando ele fala, né, o desprendimento é fácil para aquele que previamente já se desligou das coisas deste mundo, para aqueles que aspiram aos bens espirituais, que cumpriu os seus deveres. Há, ao contrário, uma luta, uma agonia prolongada no espírito que está preso à terra, que só conheceu os gozos materiais e deixou de preparar-se para essa viagem. Então, a pessoa vai deixando para depois. Quando eu ficar velha, eu penso nisso. Por enquanto, vamos trabalhar, vamos amealhar, vamos ter. Nada contra, gente, porque lei do progresso é uma lei também, não é? É uma das 10 leis que está na terceira parte do Livro dos Espíritos. Então, a gente tem que progredir, tem a lei de conservação, que a gente precisa comer, beber, se cuidar. Tudo isso é lei. Mas o que os Espíritos falam são as paixões, o apego profundo. A pessoa não tem outra referência a não ser as coisas materiais. Então, imagine, né, como é difícil, ele vai descrevendo aqui, esse capítulo é longo, né, como é difícil para a pessoa que não tem noção nenhuma do que vai acontecer e se vê, entende? Está vivo, mas não está. Ele vê o corpo, mas não consegue mover. É muito difícil, né? E a gente, às vezes, não ajuda nada ao desencarnado, infelizmente, né? Porque a gente continua projetando a vida material para eles. Por que você foi? Por que você me deixou? Olha, está tão difícil. Ah, meu Deus, me ajuda. Agora que você está aí, não é assim que a gente pensa, né? Agora que você foi para o céu, me ajuda. Mas o céu é aqui dentro. Então não existe um céu estático, assim, um local, né? Entende? É o céu, como disse Jesus, o reino do céu está dentro de nós. É a paz, é a tranquilidade, né? Mas a gente se perde no dia a dia da nossa vida, né? Só visando os bens, as coisas, o prazer, né? A Joana de Ângeles vem e diz assim, né? Tira 15 minutos do teu dia, de preferência de manhã, e lê uma leitura edificante. Prepara-te para o dia, né? Pode ser o último, gente. Pode ser que daqui meia horinha eu tenha um derrame, um ataque cardíaco. Então é o momento agora. Não adianta a gente se ocupar com o que virá. Então quando Jesus diz, não vos preocupeis com o dia de amanhã, viva o dia de hoje, a cada dia os seus problemas, é que se a gente vive bem esse dia e vamos sobreviver, amanhã é outro dia, a gente acorda, vamos colher o que semeamos ontem. Então hoje eu estou semeando para amanhã. Se eu tiver esse amanhã, se eu não tiver esse amanhã na matéria, eu vou ter durante lá. Porque não muda nada quando a gente sai daqui para lá. E quase sempre a gente volta. Como que a gente sabe? Jesus dizia assim, se tem um passarinho preso na gaiola, você abre a gaiola e o passarinho volta para o ninho. O coelhinho volta para a toca, a serpente vai para o covil. E nós? A gente está meio que prisioneiro do corpo, temporariamente, mas a gente vai sair. E quando saímos, vamos para onde? Ali é outra coisa que Leon Denis também explica, o peso da nossa energia, né? A nossa faixa vibratória é que vai nos conduzir, né? Às vezes eu brinco e falo assim, principalmente na juventude, né?
A gente vai no estacionamento, ou então o celular, né? Mas no estacionamento você pega aquele botãozinho, né, da chave, faz assim e o seu carro responde, né? Plim, plim. Aí você já sabe, está ali, né? É uma faixa, né? E tem uma ligação entre o seu aparelhinho, né, o seu chaveiro eletrônico, e o seu carro, algum botão no carro que faz responder, abrir a porta, acender as luzes, não é assim? Pois é, a nossa faixa vibratória, nesse universo infinito, nesse cosmos, a gente, ao sair, e mesmo quando a gente dorme, também é a mesma coisa. O sono já é uma preparação para a morte, né? A gente sai do corpo quando dorme e volta, porque tem um cordão fluídico. Aí um dia, aí esse cordão se rompe e aí a gente, que nem balão, vai embora, né? E vai para onde? Para onde está? Aí disse Jesus, onde está teu tesouro, está teu coração. Não é assim? Aí lá vai a gente para uma determinada faixa vibratória na companhia daqueles que nos são afins. Então, aí ele diz, né, dando uma lida mais aqui, deixa eu ver, né? A hora da separação da alma do corpo é cruel para o espírito que só acredita no nada. Agarra-se como um desesperado a esta vida que lhe foge. E no supremo momento insinua-se-lhe a dúvida. Ele vê um mundo temível abrir-se para abismá-lo. E ele quer então retardar essa queda. Daí, uma luta terrível entre a matéria que se esvai e a alma que teme em reter o corpo miserável e algumas vezes fica presa por muito tempo a este corpo. Porém, pacífica, resignada, alegre mesmo é a morte do homem justo, a partida de uma alma que, tendo muito lutado e sofrido, deixa a terra confiante no futuro. Para esta pessoa, a morte é a libertação, é o fim das provas. Os laços enfraquecidos que ligavam ela à matéria vão se destacando docemente. Sua perturbação não passa de um leve entorpecimento, algo semelhante ao sono. E ela acorda, suave, tranquila. Percebem? Isso tudo está na nossa mão. Morrer bem, bem morrer, bem viver para bem morrer. Como que a gente viveria bem? Buscando primeiro o reino dos céus, sua justiça, pois tudo será acrescentado para a gente, e fazendo ao próximo o que a gente gostaria que o próximo nos fizesse, não é verdade? Fazendo bem, alimentando o nosso espírito com oração, prece, meditação, com leituras, né? Com reflexão. A Joana também diz, se te surgir uma hora vazia, usa edificante, mas a gente se afeiçoa demais às distrações, né? Distrações muitas vezes regadas à bebida, conversas mais tolas. Nada contra, uma vez ou outra, a gente é humano, estamos encarnados, né? E a gente tem que desfrutar as coisas da vida. O problema é quando a gente só faz isso. Está dando para entender? Quando a gente não dá a Deus o que é de Deus, né? Como disse Jesus quando reclamaram de pagar impostos. Como é essa moeda? Tem a face de César? Então dê a César o que é de César, mas dê a Deus o que é de Deus. Então a gente teria que achar um equilíbrio, né, entre a vida material e a vida espiritual, cultivá-la com oração, com reflexões, com meditações, né? E a oração não é só a gente decorar, rezar, mas é falar com Deus, abrir seu coração para Deus, né? Então, continuando o livro, a entrada em uma vida nova traz impressões tão variadas quanto permite a posição moral dos espíritos. O que ele quer dizer com isso? Se a gente fosse para um hotel, né? Aí o hotel tem aquelas suítes, né? Executiva, suíte presidencial. Outro dia eu vi um que tinha uma piscina dentro, era um negócio enorme, maior do que muitos apartamentos, né? Mas tem também
também, né, vai descendo os andares, aí tem outros que é só uma suíte menor, aí até chegar onde é só um quartinho, né, com um banheiro no corredor. A gente fica onde? Onde a gente pode pagar, né? Se eu posso pagar, eu vou lá para a suíte, lá em cima. Então, qual é a moeda? O Plínio brinca numa das músicas dele e fala assim: mas a barca que leva para lá não aceita o dinheiro de cá, só recebe em amor. Então, a moeda que nos eleva é o amor. Agora, o que é o amor? Aí a gente já imagina o amor, aquela coisa nervosa. Não. O amor é o bem que a gente pode fazer ao próximo, né? Então, a entrada da gente no mundo espiritual, veja, André Luiz ficou 8 anos no umbral, né? Mas por quê? Não acreditava em nada daquilo. Resistia. Até que quando ele não pôde mais, com o rosto colado ao chão, ele implora a Deus. Antes ele rezava, mas às vezes a gente reza com o ego, não com a alma. Então eu quero, meu Deus, não deixe que aconteça, faça assim. Ai, Jesus, eu preciso. A gente está exigindo coisas. Falta humildade para a gente poder realmente chegar, né? Então, André Luiz humildou-se. Não é humilhar, hein, gente? Não confunda. Humildade com humilhação. Deus não quer a humilhação da gente, mas humildade-se, né? Tornar-se humilde diante do Criador. E pede. E aí ele vê Clarencio. E Clarencio fala para ele: eu sempre estive aqui, você não me viu. Porque a gente condiciona e a gente só vê o que a gente quer. Só acredita no que a gente deseja. Né? Aí ele continua dizendo aqui: aqueles, e o número é grande, cuja existência se desenrolaram indecisas, mas sem faltas graves, nem méritos assinalados, eles ficam, a princípio, mergulhados num estado de torpor, num acabrunhamento profundo. Depois um choque vai lhe sacudir, e o espírito sai lentamente do seu invólucro, como se fosse uma espada que sai da bainha. Recobra a liberdade, mas hesitante, tímido, não se atreve a utilizá-la ainda, ficando cerceado pelo temor. E muitos, o que fazem? Voltam para o seu ambiente, onde ele conhece. Aí vem para casa, vai para o trabalho, outros vão para o bar, outros vão para o grupinho de amigos. Entende? Eles vão buscar referência, porque a única referência é a matéria. Eu só conheço o endereço da minha casa, eu não sei de nada também. Então, gente, já estamos na metade do tempo, um pouco mais. E aí? Como a gente fazer para ajudar alguém que morre? Né? Se a gente coloca nossas aflições, a gente só vai piorar. Deu para perceber agora? Isso só vai piorar. Né? Então, uma oração que eduque, que ilustre, que leve alguma informação, entende? Mesmo com o nosso coração sangrando de dor, porque o luto é real, a dor existe. Mas a Joana fala sempre, né? Sofrimento é opcional, sofrimento é da alma. Então é um sentimento profundo da alma. A dor é mais nos campos mais físicos. Então eu estou sofrendo porque eu não vou ver mais. Mas eu posso ver mentalmente. Eu posso sentir a presença dessa pessoa mentalmente. A gente pode até se encontrar em sonhos. Vai depender do quê? Da nossa alma, da nossa confiança no mundo espiritual, do que eu acredito. Mas se eu também não creio, aí são dois conflitos, né? O que desencarna, não querendo morrer, desesperado, e a gente ali também, por quê? E agora o que vai ser de mim? Então falta-nos o quê? Fé, confiança e talvez um pouco mais de instrução, né? Para a gente entender o processo e não ficarmos tão desesperados. Né? Então, a prece, aumentou o som aí. Estou sozinho. Então a prece, gente, quando, né, alguém desencarnado, né, imaginar, ele tem o
o anjo guardião dele, ele tem espíritos familiares. Tem uma música do Plínio que eu vou ler depois no final, que é Namastê. Não sei se vocês conhecem, um dos primeiros, acho que foi o primeiro CD do Plínio Oliveira. Ele fala sobre isso, né? Então, foi, né? Tá ali o povo. Que vá, né? Para um bom lugar, que confie na misericórdia de Deus, pois a vida continua, né? Então, acho que o dia de finados devia ser dia dos vivos, porque o espírito, quando se desprende, está mais vivo do que está na matéria. É verdade. A matéria, ela serve assim como uma capa que nos protege de lances mais profundos, entende? E fora, você realmente está na pátria verdadeira. Está na sua condição verdadeira de espírito, porque nós somos espíritos, não somos esse corpo. Esse corpo a gente usa, né? Cada vez que a gente vem, a gente faz um corpo diferente, inclusive no gênero também, masculino, feminino, né? Saudável, doente, alto, baixo, magro, gordo, a gente faz, mas o espírito é como o ator. Sempre acho essa comparação mais fácil, porque o ator, ele faz os personagens, acabou a novela, o filme, ele volta a ser ele mesmo, ele não vai ficar vivendo o personagem, né? A gente também. Acabou essa vida, a gente volta. E aí a gente vai ver o que foi bom. O ator, tinha um ator que ele falou, me tornei autodidata com as peças de teatro que eu fazia, que eu estudava, que eu mergulhei em Shakespeare e outros autores, né? Então ele se tornou, começou a conhecer, e é também um universo, porque experimenta situações, né, emoções do personagem, eles vivem intensamente o personagem. A gente também. A gente está aqui, encarna, eu vou ser mãe de fulano, você filha de ciclano, você irmã, amigos. A gente vive, e alguns de nós vivemos intensamente esse papel, né? E devemos viver com consciência, né? Mas ele termina. Aqui jaz, né? Fulano de tal, né? Ficou. O espírito vai. E de repente o espírito lembra outros papéis que ele fez, outras vidas que ele teve. Isso enriquece. Então cada vida, assim como para o ator, cada personagem, quando a peça é boa, evidente, porque tem umas coisas aí horrorosas, né? Que só denigrem mais ainda, né? Mas quando a coisa é boa, os bons autores, eles se enriquecem de conhecimento, de experiência, de vivência, e é isso que nós estamos fazendo. Entende? Foi para o lado de lá e vá. Existe alguém nos esperando. A música do Plínio, depois eu pode até achar e pôr, depois que terminar isso aqui. Mas o que diz a música do Plínio, né? Eu tinha copiado, ela está aqui. O Namastê. Ele fala assim, feito um navio que partindo, submerge no oceano, longe do alcance da estreita vista dos humanos. Vocês já imaginaram no porto, né? O navio vai indo até a linha do horizonte, a gente ainda enxerga um pouquinho, né? Mas depois ele vai sumir, a gente não vê mais, né? Ele está lá, em alto mar, não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está lá, eu sei que está. E se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar. Porque do outro lado tem os familiares, tem os amigos, tem o anjo da guarda, tem muita gente. Aí ele diz, feito um balão que vai subindo até sumir na atmosfera. O vento que o balança é a mesma força em outra esfera. Ele está lá, em pleno ar. Não é uma ínfima esperança. Ele simplesmente está. Ele está lá. Eu sei que está. E se alguém chora ao vê-lo sumir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar. Assim é o homem que, morrendo, se descobre em outro plano, longe de onde alcança a fria ciência dos humanos.
porque a ciência fala, não estou vendo, mas ele está lá. Ele resiste e segue sendo o mesmo ser num corpo alado. No outro dia, numa outra criança, ele vai ressurgir ao nosso lado. É a reencarnação, não é verdade? Então ele está lá, em algum lugar. Não é uma pálida lembrança, ele simplesmente está. Ele está, ele repete, eu sei que está. E se alguém chora ao vê-lo partir, alguém há de sorrir ao vê-lo chegar. Então vamos pensar nisso. Que a criança, quando nasce, ela vem de um ambiente, gente. Estava com uma família, com amigos, tinha lá a sua vida. E vem. E é muito mais difícil reencarnar do que morrer, do que desencarnar. Porque ao reencarnar, lembrem, se vocês não viram, vejam de novo o filme Nosso Lar, ou então leiam o livro que é melhor, porque tem mais detalhes que o filme, né? A reencarnação de Dona Laura, a mãe de Lísias. Lísias era aquele amigo do André Luiz, onde ele foi morar. Então o marido dela já estava encarnado. Nós estudamos isso no domingo, né, que a gente estudou o livro Nosso Lar, né? Aqui. Então o marido já estava encarnado. Ele tinha 3 aninhos apenas no corpo físico, mas ele se desprendeu, se apresentou como adulto, como um marido, ex-marido dela. Na encarnação anterior eles tinham sido casados, moraram juntos no Nosso Lar, aí ele se programou, reencarnou primeiro e agora, 3 anos depois, ela ia se reencarnar também. E os dois programaram se encontrar e ter uma nova vida, e depois o Lísias ia reencarnar e Emmanuel também. No livro dá a entender que Emmanuel vai ser, não sei se já é, né, neto da Dona Laura. Então veja a beleza da vida, gente. Esse vai e vem, e você vai e volta, não tem nem fim nem começo. A gente é uma continuidade. A vida é uma só mesmo, mas são as várias etapas, né? Então, para ela reencarnar, ela estava preocupada. E se eu não achar ele? Mas aí o coração, que ele está bem comprometido, a gente se encontra. Um encontro fortuito, casual, a gente se acha, né? E se eu não der conta das minhas tarefas que eu me impus, como que eu vou fazer, né? É outra preocupação, porque a gente sempre se propõe algumas tarefas que nos faça progredir espiritualmente, né? Agora, a gente sabe que reencarnar, vamos estar próximo de desafetos, de inimigos. Às vezes, como também no livro Mensageiros, né, a reencarnação de Segismundo, ele vai reencarnar como filho de alguém que ele assassinou. E o pai está com muito medo. Só de sentir a aproximação dele, eu não quero ele. Porque eu sofri, eu vou sentir. Mas o processo evolutivo nos pede sempre reconciliação uns com os outros, né? Então ele vai reencarnar. Então veja, é uma reencarnação complicada, né? A gente não sabe se vai vencer todas as tentações do mundo material. Agora, desencarnar, para quem conhece, quem estuda, quem é espírita, né, é muito mais fácil, né? Aí tem o Leon Denis, quando ele fez um congresso lá na Bélgica em 1905, olha quanto tempo, junto com Gabriel Delane. Vocês encontram esse PDF, tá? Do jeito que eu encontrei, vocês também podem encontrar. Olha que eu não entendo nada de internet, mas a gente acha, né? Então, olha o que ele diz, encerrando lá desse seminário dele. Na luta que se engaja para a ascensão da humanidade, na luta grandiosa das ideias, o Espiritismo é o mais forte neste combate, porque nele, na doutrina espírita, a vida e a morte se encontram, a terra e o céu se unem para o combate dos pensamentos. Então lutemos com coragem, com sabedoria e com prudência. O mundo invisível está conosco.
elevemos o nosso grito de esperança e de confiança na justiça eterna e consciente que governa os mundos. Creiamos, esperamos e agimos. Não é bonito? Isso Leon Denis falou em 1905. Procurem lá PDF, tem os livros do Leon Denis em PDF, tem tudo isso. Então, com isso aí a gente vai encerrando. Deu para entender alguma coisa? Está mais esperançosa? Eu vi a senhora assim meio balançadinha. Prestando atenção. Está prestando atenção? Entendi muita coisa sobre ele. Entende? Pois é. Então, para a gente ajudar os que desencarnam, vamos ter fé nessa vida e passar, porque tudo que a gente pensa, a gente cria formas, pensamentos que vai povoar o campo mental daquele que a gente mandou. Porque nós somos energias, né? O campo mental, o que ele faz? Aglutina as energias, ou dispersa, se a gente quiser, né? Mas se a gente quer mandar um pensamento para alguém, aglutina, potencializa, qualifica, energiza e direciona com vontade. E ela vai que nem uma flecha, levando tudo que a gente está imaginando e sentindo. Então, aquele abraço naquele que se vai com Deus. Como a gente daria um abraço num filho que vai para o Japão ganhar dinheiro, né? Não faríamos isso, sabe, meu filho? Seja, olhe, você tenha sucesso, vá bem, não é assim? Pois é a mesma coisa. Vai com Deus, que você fique bem desse outro lado, que você encontre seus amigos, seus parentes, que você alce voo, né? É tudo que a gente deseja que você manda tudo isso para lá. Então vamos encerrar, que já passou 5 minutos de tempo, 7h35. Quer fazer prece? Sim. Faz que eu vou pôr música. Tá bom. Então, gente, vamos agradecendo a Deus pela vida. Nossa, é o maior dom. Imagine assim, né? Que esse presente que Deus nos deu, ninguém pode tirar. Nem Ele mesmo tira. Nós somos imortais. E os nossos entes queridos serão felizes do lado de lá. Quanto mais a gente acreditar nessa felicidade futura, né? Então, Senhor, te agradecemos imensamente pela vida em si. Não importa como estamos vivendo, não importa o que vestimos, o que comemos, se estamos numa choupana ou num palácio, se andamos a pé ou de charrete, ou num carrinho, ou num carrão. Estamos vivos, Senhor, querendo te conhecer, aprendendo o teu Evangelho, desejando de verdade conhecer esse mundo que nos espera, que é o mundo verdadeiro. Ser conosco, Mestre, ilumina o nosso caminho e nos ajuda a ter discernimento e que nossa saudade, que é legítima, a dor, o luto, seja suave pela fé que a gente tem, pela certeza de que estás cuidando de todos os teus filhos. Nós não precisamos nos preocupar, apenas amar, sentir a saudade amorosa e a certeza de um reencontro, porque Ele está lá, do lado de lá, esperando por nós. Que assim seja, Senhor. Que Deus nos abençoe. Aí, enquanto vai ter o